A fazenda era conhecida em toda a região como símbolo de sucesso. De longe, podia-se ver os campos bem cuidados, os celeiros grandes e cheios, os trabalhadores espalhados em ordem quase militar. Para muitos, aquele lugar representava prosperidade e segurança. Para outros, representava medo. No centro de tudo estava o fazendeiro rico, um homem cuja palavra raramente era questionada e cuja presença impunha silêncio. Ele não havia herdado tudo pronto. Gostava de repetir que construíra sua riqueza com as próprias mãos. Esse discurso alimentava ainda mais seu orgulho. Com o tempo, passou a acreditar que o dinheiro não apenas lhe dava conforto, mas também autoridade moral. Em sua mente, quem tinha sucesso estava certo, quem fracassava, merecia. José trabalhava naquela fazenda havia muitos anos. Chegará jovem, sem posses, mas com disposição e fé. Aprenderá a lidar com a terra, com o clima imprevisível, com as longas jornadas sob o sol. Era conhecido entre os trabalhadores como alguém justo, sempre disposto a ajudar. Nunca se aproveitou de ninguém, nunca reclamou em voz alta. Sua força vinha do silêncio e da confiança em Deus. Durante anos, José foi peça fundamental no crescimento da fazenda. Em tempos de seca, fora ele quem sugerira mudanças que salvaram a plantação. Em noites de tempestade, fora ele quem permanecerá acordado protegendo os campos. O fazendeiro sabia disso, mas nunca reconheceu. Para ele, admitir valor em um empregado era demonstrar fraqueza. O conflito começou quando José percebeu uma injustiça clara. Um erro cometido por um capataz estava prestes a ser atribuído a trabalhadores mais simples, que poderiam perder tudo. José, com respeito, procurou o fazendeiro. Não falou com arrogância, não exigiu nada. Apenas disse a verdade. Foi o suficiente para despertar a ira silenciosa de um homem que não aceitava ser confrontado. O fazendeiro ouviu com o rosto impassível. Por dentro, sentiu-se desafiado. Para ele, José ultrapassara um limite invisível. A verdade, quando confronta o orgulho, soa como rebeldia. Naquele momento, o destino de José foi selado. Sem levantar a voz, o fazendeiro decidiu. Disse que José estava dispensado, que não precisava mais de seus serviços. Não houve agradecimento pelos anos de trabalho, não houve explicação justa. Apenas a ordem fria para que deixasse a propriedade antes do pôr do sol. O impacto foi devastador. José tentou lembrar ao fazendeiro de tudo o que havia feito, não por orgulho, mas por justiça. Cada palavra, porém, parecia bater em uma parede. O olhar do fazendeiro estava vazio de compaixão. Para ele, José já não existia. Ao deixar a fazenda, José sentiu o peso da humilhação. Não era apenas a perda do trabalho, mas a sensação de ter sido descartado como algo sem valor. Caminhou lentamente pela estrada de terra, com o coração apertado e os olhos marejados. Cada passo era acompanhado por lembranças, risos antigos, dias de esforço que agora pareciam inúteis. Mesmo assim, José não amaldiçoou. Em seu coração, havia dor, mas também fé. Ele acreditava que Jesus via o que os homens ignoravam. Em silêncio, orou. Não pediu vingança, não desejou destruição. Pediu apenas que Deus fizesse justiça e que sua fé não fosse abalada. Enquanto José se afastava, o fazendeiro observava seus campos com satisfação. Para ele, havia eliminado um problema. A ordem fora restaurada. O que ele não sabia era que, naquele exato momento, havia plantado algo muito mais perigoso do que imaginava. A injustiça não desaparece. Ela cria raízes. Naquela noite, o fazendeiro dormiu tranquilo. Seus celeiros estavam cheios, seus negócios iam bem. Em sua mente, não havia espaço para culpa. Mas o céu havia registrado cada detalhe. E a justiça divina, mesmo silenciosa, jamais falha. Os dias que se seguiram à expulsão de José pareceram confirmar, aos olhos humanos, que o fazendeiro estava certo. O sol continuou brilhando sobre suas terras, as chuvas vieram no tempo esperado e as colheitas não deram sinais de fracasso. Para ele, aquilo era a maior prova de que sua decisão fora correta. Em seu íntimo, concluiu que Deus estava do seu lado, aprovando cada escolha feita. O fazendeiro passou a repetir essa ideia em voz alta. Em conversas com comerciantes e vizinhos, dizia que disciplina e firmeza eram necessárias para manter a ordem. Falava de José como alguém ingrato, insinuando que a bondade excessiva enfraquece a autoridade. Cada palavra reforçava seu orgulho, criando uma armadura que o afastava ainda mais da verdade. Por dentro, porém, algo começava a incomodá-lo. Em momentos de silêncio, quando estava sozinho, imagens do passado surgiam sem convite,
José trabalhando sob o sol forte, José protegendo a plantação durante a tempestade, José falando com respeito mesmo quando discordava. O fazendeiro afastava esses pensamentos rapidamente, dizendo a si mesmo que sentimentalismo não constrói impérios. Enquanto isso, José enfrentava uma realidade completamente diferente. Sem casa fixa, caminhava de aldeia em busca de trabalho. Muitas portas se fechavam assim que ouviam seu nome ligado à fazenda do homem rico. O medo que o fazendeiro inspirava alcançava lugares distantes. Ainda assim, José não perdeu a dignidade. Aceitava os trabalhos mais simples, limpava currais, carregava sacos, ajudava quem precisava. À noite, quando o corpo cansado pedia descanso, José encontrava forças na oração. Falava com Deus como quem conversa com um amigo íntimo. Confessava sua dor, seu medo do futuro, sua preocupação com o dia seguinte. Mas sempre terminava suas orações com confiança, dizendo que Jesus não abandona os que andam na verdade. O contraste entre os dois homens se tornava cada vez mais evidente, ainda que invisível aos olhos do mundo. Um cercado de riqueza e inquietação. O outro cercado de dificuldades e paz interior. O silêncio de Deus agia como prova para ambos. Para o fazendeiro, revelava o orgulho. Para José, fortalecia a fé. Na fazenda, o clima também começava a mudar. Os trabalhadores obedeciam, mas já não confiavam. O respeito deu lugar ao medo. Conversas cessavam quando o fazendeiro se aproximava. Ele percebia isso, mas interpretava como sinal de autoridade reforçada, sem entender que liderar pelo temor é semear solidão. Algumas noites passaram a ser inquietas. O fazendeiro acordava antes do amanhecer com o coração acelerado, sem saber explicar o motivo. Sonhava com campos secos, celeiros vazios e uma voz distante que o chamava à razão. Ao despertar, respirava fundo e ria de si mesmo, convencendo-se de que tudo não passava de imaginação. Em uma dessas noites, lembrou-se claramente das histórias sobre Jesus que ouvirá nas vilas. Lembrou-se dos ensinamentos sobre justiça, misericórdia e humildade. Por um breve instante, sentiu medo. Mas logo endureceu o coração. Disse a si mesmo que homens como Jesus não compreendem o peso de administrar riquezas e pessoas. Assim, os dias seguiram. O céu permanecia aparentemente silencioso. Nenhum castigo imediato, nenhuma perda visível. Mas o silêncio não era ausência. Era espera. A justiça divina não se apressa, porque conhece o tempo exato de agir. José, mesmo sem saber, estava sendo preparado. O fazendeiro, sem perceber, estava sendo pesado. E esse equilíbrio invisível conduzia a história para um encontro inevitável, onde o silêncio seria quebrado e a verdade se manifestaria de forma clara. O dia amanheceu diferente, embora nada parecesse fora do lugar. O sol surgiu como sempre, os trabalhadores chegaram cedo e os campos continuavam verdes. Ainda assim, havia no ar uma sensação difícil de explicar, como se algo invisível estivesse prestes a acontecer. O fazendeiro sentiu isso logo ao acordar. Um peso estranho no peito, uma inquietação que não se dissipava com o passar das horas. Ele tentou seguir a rotina. Caminhou pela propriedade, observou os trabalhadores, deu ordens rápidas. Tudo estava funcionando, mas sua mente não acompanhava. As palavras que tentava ignorar voltavam repetidamente, como um eco distante. Pensou em José, depois afastou o pensamento com irritação. Disse a si mesmo que não havia cometido erro algum. Foi então que Jesus apareceu novamente. Não houve anúncio, nem alarde. Ele simplesmente surgiu à entrada da fazenda, caminhando com passos firmes e tranquilos. Sua presença provocou um silêncio imediato. Os trabalhadores sentiram algo diferente e, sem entender porquê, pararam o que faziam. Alguns abaixaram a cabeça. Outros observaram de longe, com respeito e temor. O fazendeiro viu Jesus se aproximar e sentiu o coração acelerar. Tentou manter a postura firme, mas algo naquele olhar atravessava suas defesas. Não era um olhar de acusação, mas de profundo conhecimento, como se Jesus enxergasse tudo o que ele tentava esconder até de si mesmo. Jesus falou com voz serena, porém cheia de autoridade. Lembrou-lhe da injustiça cometida contra José, da fidelidade desprezada, do sofrimento causado por uma decisão tomada no orgulho. Disse que Deus ouve o clamor dos injustiçados e que nenhuma lágrima cai em vão. O fazendeiro tentou interrompê-lo, mas Jesus continuou. Falou sobre como a riqueza pode cegar o coração, sobre como o poder humano é frágil e passageiro. Disse que ainda havia tempo para arrependimento, para corrigir o erro, para restaurar aquilo que fora quebrado. Suas palavras não carregavam ameaça, mas misericórdia. Por um instante,
o fazendeiro sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Uma luta silenciosa aconteceu dentro dele. Parte de seu coração reconhecia a verdade. Outra parte, alimentada por anos de orgulho, gritava para que ele não cedesse. Admitir o erro significaria abrir mão da imagem de homem forte e incontestável que construíra. Com o rosto endurecido, o fazendeiro respondeu. Disse que não devia nada a José, nem a ninguém. Afirmou que seus bens eram prova suficiente de que Deus o abençoava. Questionou a autoridade de Jesus e insinuou que homens simples não compreendem o peso das grandes decisões. O ambiente ficou pesado. Os trabalhadores prenderam a respiração. Jesus ouviu em silêncio. Seus olhos demonstravam tristeza, não raiva. Então ele falou novamente, agora com palavras que atravessaram o coração de todos que ouviam. Disse que a prosperidade construída sobre injustiça é como uma casa erguida sobre areia. Disse que quem fecha os ouvidos para a verdade fecha também o coração para a paz. Advertiu que o tempo da misericórdia não dura para sempre. Após o aviso de Jesus, o fazendeiro rico nunca mais foi o mesmo. Ainda que tentasse agir como antes, algo dentro dele havia se partido. Não era visível aos olhos dos outros, mas ele sentia. A confiança que o acompanhará por anos desapareceu, substituída por uma inquietação constante, como se estivesse sendo observado por algo maior do que ele. Nos primeiros dias, tentou se convencer de que tudo não passava de cansaço. Mergulhou ainda mais no trabalho, exigindo resultados extremos dos empregados. Pequenos erros eram punidos com dureza. Gritos ecoavam pelos campos. O medo tomou o lugar do respeito. A fazenda produzia, mas estava espiritualmente morta. À noite, o silêncio se tornava insuportável. O fazendeiro deitava-se cercado de conforto, mas sem paz. Sonhos começaram a perturbá-lo. Em um deles, caminhava por seus campos e via a terra se transformar em pó diante de seus pés. Em outro, chamava por ajuda, mas ninguém respondia. Sempre acordava suando, com o coração acelerado. O nome de José começou a surgir em sua mente com insistência. Ele se lembrava do trabalhador fiel, da forma justa como conduzia tudo. Tentava afastar esses pensamentos, mas eles voltavam com mais força. A consciência cobrava o preço da injustiça cometida. Enquanto isso, José seguia sua vida longe dali. Enfrentava dificuldades, mas mantinha a fé firme. Trabalhava com honestidade, ajudava quem podia e orava todas as noites. Mesmo sem perceber, começava a ser respeitado onde passava. Deus o sustentava em silêncio. Na fazenda, os problemas começaram. Uma parte da colheita apresentou falhas. Um negócio importante foi cancelado. Um celeiro apresentou rachaduras. Nada disso destruía o fazendeiro imediatamente, mas cada evento parecia um aviso adicional. Ele reagia com raiva, procurando culpados, nunca olhando para dentro. Certa madrugada, acordou com forte dor no peito. O medo da morte o paralisou. Pela primeira vez, lembrou-se claramente das palavras de Jesus. Ali, sozinho, teve a chance de se arrepender. Bastava humildade. Bastava reconhecer o erro. Mas o orgulho venceu novamente. Assim que o mal-estar passou, ele decidiu ignorar o aviso. Endureceu ainda mais o coração. Naquele momento, algo se fechou definitivamente. O tempo da misericórdia estava chegando ao fim. A colheita se aproximava. Todos esperavam abundância. O que ninguém sabia era que aquela colheita revelaria não apenas o estado dos campos, mas o estado da alma do fazendeiro. O dia da colheita chegou envolto por uma expectativa quase solene. O céu estava limpo, o sol brilhava forte e tudo indicava que aquela seria uma das maiores colheitas que a fazenda já havia visto. O fazendeiro caminhava pelos campos tentando recuperar a sensação de controle que perderá nos últimos dias. Dizia a si mesmo que, ao ver os celeiros cheios novamente, toda aquela inquietação desapareceria. Mas, à medida que os trabalhadores avançavam na colheita, algo estranho começou a acontecer. Parte das plantações apresentava falhas inesperadas. Onde se esperava abundância, surgiam espigas fracas, grãos vazios, frutos sem peso. O fazendeiro observava, irritado, tentando entender. Ordenava que continuassem, acreditando que se tratava apenas de uma área isolada. Então veio o golpe maior. Ao abrir os celeiros para armazenar a colheita, descobriram que uma grande parte do que estava guardado havia se deteriorado. Umidade, pragas e rachaduras antigas haviam feito um estrago silencioso. O que parecia sólido revelou-se frágil. O prejuízo era grande.
O fazendeiro sentiu o chão faltar sob seus pés. A notícia se espalhou rapidamente. Negociantes começaram a recuar, contratos foram cancelados, credores bateram à porta. Em poucos dias, a reputação do homem que antes era visto como poderoso começou a ruir. Aquilo que ele levará uma vida inteira para construir começou a desmoronar diante de seus olhos. Sozinho em sua casa, cercado por bens que agora não lhe traziam conforto algum, o fazendeiro finalmente quebrou. Caiu de joelhos no chão frio e chorou como nunca antes. Não era apenas o dinheiro que estava perdendo, mas a ilusão de controle, a falsa segurança, o orgulho que o sustentara por tantos anos. As palavras de Jesus ecoaram em sua mente com clareza dolorosa. Ele se lembrou do aviso, da oportunidade de arrependimento que receberá e rejeitara. Pela primeira vez, reconheceu que sua queda não vinha do azar, mas da injustiça que plantara. Enquanto isso, em outra região, José colhia frutos bem diferentes. Sua honestidade e fé haviam chamado a atenção de pessoas influentes. Foi convidado a administrar uma pequena propriedade, onde seu trabalho começou a gerar prosperidade real. Não riqueza vazia, mas sustento, respeito e paz. Deus o honrava diante dos homens. Dias depois, o fazendeiro soube de José. A notícia atingiu seu coração como um espelho. Ele compreendeu, então, que a justiça divina não havia errado o alvo. Cada um estava colhendo exatamente aquilo que havia plantado. Jesus não precisou voltar fisicamente. Sua palavra já havia se cumprido. O fazendeiro, agora humilhado, passou a viver de forma simples. A dor o ensinou o que a soberba se recusará a aprender. Não se sabe se encontrou redenção completa, mas sua história tornou-se um aviso vivo para todos que a ouviam. Porque a justiça divina pode até tardar aos olhos humanos, mas ela nunca falha. E essa história nos deixa uma pergunta poderosa. O que estamos plantando com nossas atitudes? Se essa mensagem falou com você, não ignore. Dedo indicador apontando para a direita, inscreva-se no canal agora, porque aqui você encontra histórias que despertam a fé, revelam a justiça de Deus e nos lembram que Jesus continua agindo, ontem, hoje e sempre. Ative o sininho, compartilhe essa história com alguém que precisa ouvir essa verdade e permaneça conosco, porque a próxima história pode ser exatamente o aviso que Deus quer usar para falar com você.